Tudo bem com vocês? Tá todo mundo preparado já para sexta-feira, para nossa prova? A maioria sim, né? Já estudaram tudo, já revisaram tudo. E falando também em nota, vocês já sabem a nota da primeira apresentação? Vocês já pegaram a nota lá com o monitor de vocês, com o padrinho, madrinha? E aí, foi boa a nota? Bem, então é isso. Então, na segunda apresentação, quero ainda melhor. Lembrando que valia 2,5, né? Então, se você tirou 2,5, não fique triste. Esse era o máximo mesmo. Parabéns. Ou se você chegou próximo também, parabéns. E para a segunda apresentação, continue assim, continue se esforçando para você tirar outro 2,5. Sim, então, qual vai ser o nosso assunto de hoje? Na segunda-feira, nós aprendemos funções diferenciáveis. E aí você percebeu que esse conceito é um conceito muito forte, porque quando uma função ela é diferenciável, isso significa que ela também é contínua e ela também é derivável. E falando em função derivável, derivável para a gente é uma função que tem as derivadas parciais. E o que é uma derivada parcial? Se você tem uma função com duas variáveis, o que seria você variar em relação a x? Seria você descobrir a taxa de variação na direção do eixo x. O que seria você derivar uma função em relação a y? Seria você descobrir a taxa de variação na direção do eixo y. Só que quando você para pensar, você pensa, bom, se eu tenho uma função de duas variáveis, eu tenho dois tipos de derivada parcial, em relação a x e em relação a y. E cada uma delas representa uma direção. Uma direção é para cá, a outra direção é perpendicular. Só que eu pergunto para vocês, se eu estou falando do plano cartesiano, vocês acham que existe só dois tipos de direção? Ou seja, será que só existe a direção do eixo x e só a direção do eixo y? Não, existem outras direções. Como assim? Vou explicar para vocês aqui no quadro. Então, olha só, para você entender minha pergunta. Imagina que você tem uma função de duas variáveis, então o domínio dela está no plano cartesiano. Quando você calcula a derivada parcial em relação a x, você está calculando a derivada na direção do eixo x. Então, seria essa direção aqui, ó. Quando você calcula a derivada parcial em relação a y, você está calculando a taxa de variação na direção do eixo y. Então, está aqui, ó, você tem duas direções. Você tem a direção vertical e você tem a direção horizontal. Só que, como eu perguntei, existem só essas duas direções para você buscar uma taxa de variação? E a resposta é não. Porque, na verdade, gente, qualquer reta aqui, ó, que eu fosse considerar, por exemplo, se eu considerasse essa reta aqui, ela ia ter uma outra direção, diferente da direção do eixo x e diferente da direção do eixo y. Então, será que eu consigo analisar uma função a partir de qualquer direção que eu quiser, sem ficar preso a essas duas direções que eu estava antes? E a resposta é sim. Você consegue calcular uma derivada não necessariamente na direção dos eixos, mas em qualquer direção que você quiser. Quando você faz isso, nós chamamos de derivada direcional. Ou seja, agora você vai escolher a direção que você vai analisar a taxa de variação de uma função. Então, vou escrever aqui, ó. Então, o que nós estamos discutindo aqui é como calcular uma derivada direcional. Para ficar mais fácil, gente, vamos dizer que eu preciso de uma direção para ter uma base. Então, bora dizer que eu te dou um vetor u. Aí eu falo assim, olha, a direção que eu quero que você calcule a derivada não é na direção do eixo x, nem na direção do eixo y. É na direção de um vetor u. Então, imagina que o teu vetor u é esse daqui, ó. Está aqui o teu vetor u. Está aqui ele, tá? Ou seja, a direção dele é a direção dessa reta amarela aqui que eu coloquei para vocês. Esse vetor u, ele vai ter coordenadas, duas coordenadas. Então, vamos dizer que as coordenadas dele são as coordenadas A e B. Está aqui, duas coordenadas. Eu vou supor também que esse vetor u ele é unitário. Ou seja, nós já estudamos isso. Se eu digo que ele é unitário, isso significa que a norma dele é igual a 1. Claro que, assim, no primeiro momento, eu não precisava
exigir que ele fosse unitário. Porque, na verdade, bastava eu pegar qualquer vetor que tivesse a mesma direção, qualquer representante. Mas eu estou optando por pegar justamente o representante que é unitário. Até porque isso vai me ajudar, mais tarde, em alguns cálculos, a simplificar. Então, toda vez que eu falar de derivada direcional, na direção de um vetor u, eu estou supondo, né, implicitamente, que esse vetor u ele é unitário. Tudo bem, gente? Tá, mas agora vem o desafio. Como é que eu vou calcular essa derivada nessa direção qualquer agora? Antes, quando não tinha uma direção qualquer, era ou a direção do eixo x ou a direção do eixo y, você calculava a derivada como? Pelo limite, né? Pelo menos, falando de definição, a gente define a derivada parcial como se fosse um limite, que na verdade é. Que limite era esse? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a derivada de uma função em relação a x, por definição, significava calcular esse limite aqui, ó, limite, quando h tende a zero, f de x mais h, y está parado, menos f de xy dividido por h. Então, isso era a derivada parcial em relação a x. Em relação a y, você já sabe, o x vai ficar parado e o h vai aparecer aqui, y mais h. Só que agora eu quero definir um tipo de derivada, de modo que não seja mais necessariamente na direção do eixo x, mas que seja na direção desse vetor aqui, ó, vetor u, que é o vetor AB. Para isso, eu posso utilizar isso daqui, ó, gente. Então, primeiro, qual é a notação que eu vou usar? Essa daqui. Del F, del U. Então, a partir de agora, quando eu escrever assim, o que eu quero dizer com isso é que eu estou calculando a derivada da função f na direção do vetor u. Tá? Então, a derivada direcional de f na direção do vetor u vai ser a seguinte, ó, vai ser o limite de f, olha lá, x mais, o meu vetor u em x ele é o a, então eu vou colocar assim, mais t vezes a. Em y vai ficar y mais t vezes b. Aí, menos f de xy dividido para t, quando t tende a zero. Então, isso aqui para a gente vai ser a nossa definição de derivada direcional. Repare que quando eu for calcular o limite, só aparece aqui no limite uma única letra. Antes era o h, só que agora eu só mudei para t. Poderia colocar h? Poderia, tanto faz. Mas agora a diferença principal é que existe uma perturbação, existe um acréscimo, tanto na coordenada x quanto na coordenada y. E por que tem essa perturbação nas duas? Porque o meu vetor u ele tem coordenadas em x e em y. Então, quando eu estiver calculando esse limite aqui, eu estou calculando a minha derivada direcional, em particular, na direção do vetor u. Agora, olha que interessante. Se o meu vetor u fosse o vetor i, quem é o vetor i? Aquele vetor da base canônica. Então, vou colocar aqui, ó, se o vetor u ele fosse o nosso vetor i, quem é o vetor i? É o vetor 1 e 0. Ou seja, se no lugar do A eu colocasse 1 e no lugar do B eu colocasse 0, aqui nessa definição, olha o que ia acontecer. O B ia zerar isso daqui, ia ficar só y, e no lugar do A eu ia colocar 1, então ia ficar só x mais t, vírgula y, e aqui o resto é a mesma coisa. Só que quando isso acontece, ó, se eu zero essa parte aqui, e aqui no lugar do A eu coloco 1, esse limite aqui fica exatamente igual a esse daqui, ó. Esse de cima, só muda a letra, de H para T, mas é o mesmo limite. Ou seja, quando eu coloco o meu vetor U ser a direção do vetor I, quem é o vetor I? É o vetor que tem a mesma direção do eixo X. Então, na verdade, quando eu faço isso, eu transformo essa derivada direcional em uma derivada parcial. O que eu quero dizer com isso é que as derivadas parciais, elas são só um caso particular de uma derivada direcional. Ou melhor, essa definição aqui, ela generaliza a definição de derivabilidade. Então, agora, quando você for querer derivar uma função, pensando no caso mais geral, você pode pensar nisso daqui, em derivadas direcionais.
Tudo bem, gente? Então, por enquanto, se eu pedisse para você, calcule a derivada direcional, o que você ia fazer? Você poderia calcular pela definição. Você já sabe, pela definição não tem erro, você sempre pode calcular. Então, se eu pedir para você, olha, está aqui essa função, calcula para mim a derivada na direção desse vetor aqui. O que você faz? O que você pode fazer, pelo menos? Calcular pela definição, ou seja, calcular esse limite. Quando esse limite aqui existe, é porque a derivada direcional ela existe. Então, vou mostrar aqui para vocês a definição no slide, depois a gente vai resolver uma questão. Isso que eu mostrei para vocês é só uma ideia, tá, gente? Só a ideia, a definição principal. Agora a gente vai começar a resolver alguns exercícios. Então, está aqui, essa é a derivada direcional, já mostrei para vocês no quadro. Agora, perceba o seguinte, ó, a derivada direcional ela é justamente a taxa de variação instantânea da nossa função, só que agora na direção e sentido do vetor u. Então, agora eu escolho a direção por meio da qual eu vou calcular a minha taxa de variação. O que significa, se você tiver um gráfico de uma superfície, imagina que a nossa superfície é essa azul. Essa superfície é o gráfico de uma função. Então, antes, eu fixava o y, ou seja, eu fazia um corte na função ali na direção do eixo y, né, na minha direção, e calculava a derivada parcial em relação a y. Agora, eu posso escolher a direção. Então, olha aqui para baixo, ó. Imagina que você tem esse vetor u, imagina que você vai passar um plano que tem a mesma direção do vetor u, é esse plano aqui laranja, ó. Quando você faz isso, eu estou cortando a minha superfície, eu estou gerando aqui uma linha, ó, um traço. Se eu estou gerando essa linha, esse traço, eu consigo calcular a derivada. Ou melhor, eu consigo usar os conceitos de derivada. E se a derivada existir, sabe o que vai acontecer? Eu consigo obter a equação da reta tangente. Por quê? Porque a derivada direcional vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Então, derivada direcional é o mesmo conceito da derivada parcial, só que de uma forma mais geral. A ideia é a mesma, a ideia geométrica é a mesma, tudo igual, só que agora você pode escolher a direção que você vai calcular. Exemplo. Calcule a derivada direcional da função, aqui ele me deu a função, na direção de um vetor unitário, aqui ele só me diz que o vetor unitário é esse daí, é o vetor AB, que nem eu coloquei anteriormente também. Ok, então, vou colocar aqui as informações. A nossa função f é a função x² menos y, e o nosso vetor é o vetor AB. Vamos lá. Digamos que eu peço para você calcular essa derivada direcional, aí você fala assim, quer saber, eu não quero usar a definição. Não quero, eu quero usar as técnicas de derivação, que nem eu fazendo a derivada parcial. Só que na hora que você for fazer isso agora, você vai ter uma certa dificuldade. Por quê? Porque, olha só, se eu quisesse calcular a derivada em relação a x, o y ia ser constante e o x você ia derivar que nem no cálculo 1. O contrário também, se eu quisesse derivar em relação a y, esse aqui para mim era constante e esse aqui para mim eu ia derivar. Só que agora, ó, nessa direção aqui, eu tenho uma variação tanto em x quanto em y. E agora, o que eu vou fazer? Então, não dá para aplicar a mesma regra que a gente fazia anteriormente. Como não dá para aplicar a mesma regra, então, por enquanto, eu vou resolver pela definição. Então, para eu calcular essa derivada direcional, na direção do vetor u, eu vou usar a definição, que é aquele limite. Vai ficar limite, quando t tende a zero, de f de x mais a vezes t. A é a coordenada do u, a primeira. Y mais b vezes t, menos f de xy, tudo dividido por t. Só que eu sei que é a minha função f. A minha função f é essa daqui. Então, eu vou substituir esses valores nessa função. Vai ficar limite. Aqui, no lugar do x, vai ficar x mais a vezes t. Então, vai ficar tudo isso ao quadrado. Então, x mais a vezes t ao quadrado. Aí, menos y. Só que aqui não é y, é tudo isso aqui. Y mais bt. Então, menos
y mais b vezes t. Pronto, isso aqui só foi a primeira função. Aí menos essa função. Ó, essa função fica do jeito que está, que é essa daqui. Então, vai ficar x² menos y. Aqui eu coloquei o parênteses só porque tem um menos aqui na frente, para a gente não errar o sinal. Aí agora eu vou dividir todo mundo por t, e faço t tender a 0. Aí aqui eu vou desenvolver isso daqui, vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, e assim por diante. Então, a derivada direcional vai ser o limite quadrado do primeiro, x², mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai ficar 2 vezes a vezes t vezes x. Aí, mais quadrado do segundo. Então, a ao quadrado, t ao quadrado. Agora, aqui, eu vou mudar o sinal do que está no parênteses. Vai ficar menos y menos bt. Menos y menos b vezes t. E aqui também vou mudar o sinal. Menos x² mais y. Tudo isso daqui dividido para t. Isso quando t está tendendo a 0. Está ficando bonito. Vou começar a simplificar. Então, aqui, ó, x² e aqui menos x². Então, posso simplificar os dois. Que mais? Aqui eu tenho menos y e aqui eu tenho mais y. Então, também posso simplificar. Os que sobraram, que foi esse daqui e esse daqui, todos têm t no meio. Pode reparar, aqui tem o t, aqui também, aqui também. Então, eu vou colocar o t em evidência. Vai ficar limite de t vezes 2ax mais a ao quadrado vezes t, porque aqui era t ao quadrado, menos b. Tudo isso dividido para t. Bom, eu coloquei em evidência justamente porque agora eu posso simplificar. E aí eu posso simplificar t com t. Quando simplificar t com t, não tem mais indeterminação. Então, já posso aplicar aqui o limite. Então, ó, esse daqui vai ficar do jeito que está, nem aparece o t aqui. Aqui aparece o t tende a 0. Então, isso aqui vai para 0. E aqui também não aparece o t, vai ficar só menos b. Ou seja, a derivada direcional vai ficar 2 vezes a vezes x menos b. Essa é a nossa resposta final. Repare que a derivada direcional também é uma função que depende de x e y. Então, para cada ponto x e y, você vai ter aqui um resultado diferente. Normalmente, o nosso vetor u ele vai ter coordenadas conhecidas. Eu vou dar valores aqui para o a e para o b. E aí você só vai substituir aqui. E no final, você vai obter a sua derivada direcional. Alguma dúvida até aqui, gente? Do que é a derivada direcional e como é que eu aplico o limite, a definição? Bom, eu sei que vocês vão me dizer, professor, deixa a gente calcular só pela definição. Não mostre mais nada além disso. Porém, eu preciso mostrar para vocês. Então, existem outras maneiras de calcular uma derivada direcional. E uma delas é por meio de um teorema. Então, eu vou mostrar o teorema para vocês. Nós não vamos demonstrar, mas nós vamos usá-lo nas próximas derivadas direcionais. Então, olha só. Caso você queira calcular uma derivada direcional de outro jeito, você pode usar este teorema, que diz o seguinte, que se a sua função for diferenciável, então você pode calcular a derivada direcional usando essa fórmula aqui, ó, gente. Olha qual é a fórmula. Você vai fazer o gradiente da sua função, produto escalar com seu vetor u, que é o vetor que está dando a direção que a gente está calculando. Ou seja, isso daqui vai te ajudar muito, porque vai deixar o cálculo muito mais simples. Então, por meio desse teorema, você pode usar essa fórmula aqui para poder você conseguir calcular as derivadas direcionais. Uma outra observação importante que esse teorema também me diz é o seguinte, ó, se a tua função for diferenciável, então a tua função ela admite derivada direcional em qualquer direção, ou seja, na direção de qualquer vetor unitário. Então, perceba que, de novo, o fato de uma função ser diferenciável significa também que qualquer derivada direcional dela existe. Então, mais uma vez, mostrando que esse conceito é um conceito muito forte, porque ele traz muitos resultados importantes para a gente. Mas tudo bem, aqui a gente vai se atentar principalmente para essa fórmula aqui. É a partir dela que a gente vai resolver os próximos exercícios. Olha só, calcule a derivada direcional desta função aqui
na direção de um vetor u. Aí esse vetor u é um vetor AB de novo. Bom, agora que você tem a fórmula, você mesmo já consegue fazer facilmente, rapidamente, no seu caderno. Eu vou só anotar aqui a nossa função. F de xy igual a x ao cubo menos 5y ao quadrado. Aí o nosso vetor u é um vetor aqui AB. Agora vamos calcular a derivada direcional nesta direção aqui. Eu poderia usar a definição, usar o limite? Poderia. Ia dar um pouquinho de trabalho, porque aqui ó, aparece x ao cubo, então vai ficar x mais a vezes t ao cubo, aí você teria que trabalhar com isso daí. Ia aparecer y ao quadrado, enfim, ia dar um pouco de trabalho, mas você ia conseguir tranquilamente resolver esse limite. Mas nós não vamos fazer pela definição, a gente vai fazer pelo teorema. Essa função aqui ela é diferenciável, porque ela é de classe C1, porque ela é um polinômio. Então, se ela é diferenciável, eu posso calcular a derivada direcional daquela outra forma. Mas para eu calcular daquela outra forma, eu preciso calcular primeiro o gradiente da minha função. Então, eu vou calcular o gradiente para essa função f aqui. O gradiente, você já sabe o que ele é. Ele é o vetor formado pelas derivadas parciais. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Isso daqui vai zerar, aqui vai ficar 3x ao quadrado. Agora eu vou derivar em relação a y. Isso aqui vai zerar, isso aqui vai ficar menos 10y. Então, olha só, calculei o meu gradiente. Agora que eu tenho o gradiente, fica fácil de eu calcular a minha derivada direcional. Porque a derivada direcional vai ser igual a esse vetor gradiente, produto escalar com o meu vetor u. O meu vetor gradiente eu acabei de calcular, eu só vou repetir ele aqui. Então, vai ser 3x ao quadrado menos 10y. Produto escalar com o meu vetor u, que é o vetor AB. Então, eu coloco aqui, AB. Aí é só fazer o produto escalar. Então, vai ficar 3x ao quadrado vezes a. Eu já vou colocar o resultado aqui embaixo. Vai ficar 3 vezes a x quadrado. E agora, menos 10y vezes b. Vai ficar menos 10by. Acabou. Ou seja, ficou muito mais fácil, ficou muito mais simples. Porém, aquele outro jeito, pela definição, é mais elegante. E você pode usar ele a qualquer momento, sem medo, né, de errar, porque ele vai dar certo. Esse daqui, você só tem que tomar o cuidado dessa função é diferenciável para poder você usar aqui essas propriedades. Alguma dúvida aqui? Como é que você aplica essa fórmula? Ou seja, você só calcula o gradiente e depois faz o produto escalar. Então, agora a gente vai resolver outro exercício. Para não ficar muito parecido com esse, eu só vou trazer um desafio a mais para você descobrir quem é o nosso vetor u. Mas, fora isso, o raciocínio aqui é o mesmo. Olha só, exercício 3. Calcule a derivada direcional da função. Aí ele me dá a função. Aí, só que ele não diz explicitamente quem é o vetor dessa vez. Mas ele diz que é um vetor que forma um ângulo de π sobre 6 com o eixo positivo x. Então, pelo menos ele nos dá uma dica de quem é esse vetor. A nossa função g é a função 3 vezes y ao quadrado menos raiz de 3x² mais 4y. Outra informação que ele nos dá é que esse vetor u ele forma um ângulo de π sobre 6 radiano, com eixo positivo x. Então, vamos tentar representar isso aqui no quadro. Olha só, ele me deu a função e ele quer que eu calcule a derivada direcional na direção desse vetor u. Só que ele não me disse quais são as coordenadas do vetor u, mas pelo menos ele me deu o ângulo que o meu vetor u forma com eixo x.
Se ele me deu esse ângulo e eu sei a norma do vetor, porque ele me diz que o vetor é unitário, então se eu tenho a norma e eu tenho o ângulo, eu consigo descobrir as coordenadas. Para isso, você vai lembrar das nossas primeiras aulas. Já faz um tempo que nós estudamos como é que calcula o ângulo entre dois vetores. Nessa mesma aula, nós aprendemos como é que você descobre a direção de um vetor e as coordenadas de um vetor a partir do ângulo. Para quem não lembra, eu não vou colocar os detalhes aqui, mas para quem não lembra, você consegue descobrir as coordenadas de um vetor usando essa fórmula aqui. É a norma do vetor vezes o cosseno do ângulo que ele forma com o eixo x, isso na primeira coordenada. Na segunda, é a norma do vetor vezes o cosseno do ângulo que ele forma com o eixo y, que é que eu estou chamando de alfa. Vocês estão lembrados disso? A gente chegou a ver isso aqui em sala. Como é que eu chego nessa fórmula? É só você fazer isso daqui, ó, cosseno de θ igual produto interno do vetor u com vetor i, que é o da base canônica, dividido pelas normas. Aqui eu não vou fazer de novo, só estou relembrando aqui a fórmula. A partir daqui, você consegue achar que a primeira coordenada de u é essa daqui. E depois você faz o mesmo para o vetor j. Tá, mas isso aqui são aulas passadas. Só que outro detalhe importante também é que esse vetor, esse ângulo alfa, é o ângulo que o vetor u forma com o eixo y. Então, esse cosseno de alfa é a mesma coisa que o seno de θ, porque eles são complementares. Então, ao invés de eu usar aqui, ó, cosseno de alfa, nós também já aprendemos que aqui você poderia colocar o seno de θ. Bom, agora que você relembrou isso daqui, fica fácil a gente saber quem são as coordenadas desse vetor. Por quê? Primeiro porque a norma dele é 1. Ele é um vetor unitário. Se ele é unitário, isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. E ele já me disse quem é o θ. O θ é π sobre 6. Então, o nosso vetor u é cosseno de π sobre 6 e seno de π sobre 6. O cosseno de π sobre 6 vai dar raiz de 3 sobre 2. Já o seno de π sobre 6 é meio. Por que eu sei disso? Porque esse ângulo aqui é um ângulo notável. Então, eu acabei de descobrir, agora explicitamente, quem é o meu vetor u. Eu já consigo calcular a derivada direcional? Pela definição, sim. Mas pela fórmula, ainda falta calcular o meu gradiente. Então, eu vou calcular o gradiente dessa minha função aqui, antes de eu jogar na fórmula. Então, olha só, vou calcular o gradiente da minha função g. O gradiente é o vetor formado pelas derivadas parciais. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Como é que vai ficar? Quando eu derivar em relação a x, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, vai ficar menos 2 raiz de 3x. Menos 2 raiz de 3x. E agora eu vou derivar em relação a y. Isso daqui vai zerar, aqui vai ficar 6y, e aqui vai ficar mais 4. Pronto. Agora que eu já sei quem é o meu vetor, agora que eu já sei quem é o meu gradiente, para eu achar a minha derivada direcional, basta eu fazer o produto interno desses dois vetores que eu achei. Então, a derivada direcional de g na direção do meu vetor u vai ser o produto interno deste vetor aqui, menos 2 raiz de 3x, 6y mais 4, produto escalar com esse outro vetor, raiz de 3 sobre 2 e meio. Isso aqui vai ser igual. Gente, ó, eu vou fazer esse vezes esse. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 2 vezes meio, ó, porque o 2 está aqui embaixo, eu vou simplificar. Então, vai ficar só 3, menos 3x. Menos 3x. Isso é só da primeira multiplicação. E da segunda, eu vou multiplicar esse pessoal aqui por meio. Então, é só dividir pela metade, o 6 e o 4. Vai ficar 3y mais 2. Então, 3y mais 2. E com isso, a gente consegue terminar mais uma questão. Então, percebam que o desafio aqui só foi achar o vetor u.
Só que se você lembrava daquela aula de ângulo entre vetores, você lembrava disso daqui, logo você chegava aqui, e aí você descobria quem era o seu vetor. Uma vez que você sabia quem era o seu vetor, calculava o gradiente, usava o produto escalar e obtinha, então, a sua derivada direcional. Mais uma vez, a derivada direcional ela é uma função de duas variáveis. Então, para cada ponto x, y, você vai ter uma taxa de variação a priori diferente. Alguma pergunta até aqui? Nada? Bom, então agora a gente vai começar a discutir, já que a gente está estudando taxas de variação, e agora você percebe que você consegue calcular uma taxa de variação em qualquer direção que você quiser, eu vou te perguntar o seguinte, se você tem um ponto, você tem uma função e eu te dou um ponto, e eu peço para você calcular todas as derivadas direcionais que existem, qualquer direção assim, toda, e desse o valor de cada uma, você ia conseguir? A resposta é não, porque você tem infinitas direções. Você poderia fazer a fórmula geral delas. A fórmula geral acabou. A fórmula geral ela já representa todas as direções. Mas se eu quisesse que você listasse para mim, direção por direção, o valor de cada direção, aí não dá. Porque para cada direção diferente, você poderia ter um valor diferente. O que eu quero dizer com isso é que você tem infinitas direções, então é como se você tivesse infinitas taxas de variação para calcular. Mas agora vem a pergunta. Seria interessante, e muito interessante, isso do ponto de vista não só matemático, mas também do ponto de vista de aplicação, do ponto de vista de engenharia, de física e outras matérias, seria muito interessante que pelo menos eu soubesse qual direção, daquelas infinitas que eu tenho disponíveis, em qual direção a minha função ela cresce mais rápido. Isso seria interessante. Porque olha só, por exemplo, imagina que você tem uma função, nessa direção aqui, a taxa de variação é positiva. O que significa? Que se eu caminhar nessa direção, a minha função está crescendo. Vamos supor, então, que nessa outra direção aqui, a taxa de variação é negativa. Ou seja, se eu optar por caminhar nessa direção, eu vou começar a descer, a função começa a cair. Pode ser que se eu escolher uma outra direção, por exemplo, essa daqui, a taxa de variação seja nula. Quer dizer que se eu caminhar por aqui, a função ela não sobe nem desce. Então, seria muito interessante para mim eu descobrir, digamos que eu queira achar o caminho onde a função cresce o mais rápido possível. Então, ao invés de eu ficar testando cada caminho, o que eu nem ia conseguir fazer, ia ser muito legal se eu já soubesse qual era o caminho, por exemplo, assim, está aqui, é esse caminho aqui. Esse é onde a função cresce e cresce o mais rápido possível. Isso seria muito importante para mim na questão de aplicação também, porque dependendo do que você tiver, digamos que a sua função, ela modela a temperatura. Então, você quer saber para qual direção a temperatura ela está crescendo mais rápido. Isso é importante. Ou então, imagine que você quer fugir do calor. Você fala, não, eu quero ir para o frio. Então, em qual direção a minha temperatura está baixando mais rápido? Aí você fala, essa daqui. Então eu vou caminhar por aqui, porque agora eu quero sentir frio. Então, estão percebendo como é importante e como é útil você saber essa informação? Mas será que é possível descobrir? A resposta é sim. Como é que eu faço? Bom, vou fazer aqui no primeiro quadro. Olha só, nós estamos discutindo se é possível eu descobrir a taxa de variação máxima dentre uma infinidade de opções que eu tenho. Bom, o que nós já sabemos por enquanto? Nós já sabemos que a derivada direcional de uma função, ela pode ser calculada, se a minha função for diferenciável, pelo gradiente da minha função, produto escalar com vetor U. Isso nós já sabemos. Só que nós também já sabemos que quando você tem um produto escalar de dois vetores, isso é a mesma coisa que o produto das normas, ou seja, a norma do gradiente, vezes a norma do vetor U, vezes o quê? O cosseno do ângulo θ, que é, no caso, o ângulo entre os vetores.
Então, está aqui. Então, isso aqui nós descobrimos hoje, isso aqui nós já sabíamos. Então, o produto escalar entre dois vetores é o produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. O nosso objetivo aqui é descobrir para qual direção a taxa de variação é a maior possível. Então, vou tentar manipular esses valores aqui. A primeira coisa que eu sei é que a norma de U, ela vale quanto? Vale 1, porque é um vetor unitário. Então, eu já posso tirar isso daqui. Vai ficar 1, então vai ficar só a norma desse vezes o cosseno desse. Então, por enquanto, vai ficar que a derivada direcional vai ser a norma do gradiente vezes o cosseno de um ângulo. Gente, então, perceba que você tem uma norma multiplicada por uma função cosseno. Se eu quero o valor máximo, o que eu tenho que considerar para essa função cosseno? Porque a função cosseno, ela tem os limites, né? Ela fica variando entre o quê? Entre menos 1 e 1. Se eu quero o valor máximo, então quanto tem que ser esse cosseno aqui? Tem que ser 1. Né? Por quê? Porque se for menor que 1, já vai virar o quê? Uma fração, vai diminuir esse valor. Não quero que diminua, eu quero que seja o máximo possível. Então, para que esse valor aqui, que é a derivada direcional, ela seja o maior possível, eu gostaria que esse cosseno aqui fosse igual a 1. Aí eu te pergunto, quando o cosseno é igual a 1? Quando o ângulo é igual a quanto? Quando o ângulo é 0. Então, em qual situação eu tenho a taxa de variação máxima? Quando o meu ângulo é igual a 0. Então, a taxa de variação máxima, ela ocorre quando θ é igual a 0. Por quê? Porque quando θ é 0, isso aqui é 1. Então, a taxa de variação, ela se torna a taxa de variação máxima, e é igual à norma do gradiente. Só que calma lá. Isso daqui, ele só vai me dar qual é o valor máximo, mas ele ainda não me disse necessariamente qual é a direção onde esse valor máximo está acontecendo. Mas, na verdade, eu já tenho essa resposta. Por quê? Eu disse que para eu achar a taxa de variação máxima, eu precisei que o meu ângulo θ fosse 0. Mas o que é o ângulo θ? O ângulo θ é o ângulo entre esses dois vetores, entre o vetor gradiente e o vetor U. Se eu digo que o meu θ é 0, significa que os dois vetores aqui eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Em outras palavras, quando você escolhe a mesma direção e o mesmo sentido do vetor gradiente da sua função, é quando você vai ter a taxa de variação máxima. Deu para entender, gente? Isso é muito importante que eu estou falando. Então, olha só. Em outras palavras, o vetor gradiente, ele é o vetor que sempre vai apontar para a direção e sentido onde a taxa de variação é máxima. Então, se você quer descobrir para onde a sua função está crescendo mais rápido, calcula o gradiente. Aplica no ponto, ele vai te dar uma direção e sentido, segue essa direção e sentido, que você está seguindo a direção que a sua função está crescendo mais rápido. E se você quiser a direção que ela está decrescendo mais rápido, é só você pegar o sentido contrário do vetor gradiente. Porque, nesse caso, o valor mínimo é quando esse cosseno aqui é menos 1, que é quando o θ é igual a π. Então, é quando você escolhe o sentido contrário do vetor gradiente. A mesma direção, mas sentido contrário. Então, eu estou aqui, estou nesse ponto. Aí eu descubro que o gradiente aponta para cá. Então, nessa direção e sentido, a função ela cresce mais rápido. E, para o sentido contrário, ela está decrescendo mais rápido. Então, essa é a propriedade muito importante do vetor gradiente. Bom, agora que você já sabe disso, né? Deixa eu só mostrar aqui umas observações. Isso, na verdade, é um teorema. Eu só mostrei aí só uma ideia da demonstração. Então, olha só. Se a sua função é diferenciável, o valor máximo da derivada direcional ela vai ocorrer quando o seu vetor U tem a mesma direção do vetor
gradiente. Então, agora que você sabe disso, se eu pegasse uma função e desenhasse o mapa de contorno, se eu desenhasse o mapa com cada curva de nível, eu teria mais ou menos isso daqui. Ó. Então, imagina que você tem uma função onde cada linha dessa é uma curva de nível. Ó, essa daqui é a curva de nível menos 9. Essa daqui é menos 6, menos 3, 0, 3, 6 e 9. Junto com isso, imagina que em cada ponto você calculou o vetor gradiente. O vetor gradiente são essas setas azuis aqui que aparecem, ó, gente. Isso aqui é o vetor gradiente, vetor gradiente, vetor gradiente. Então, percebam que aqui nesse mapinha, as setas azuis, elas estão apontando sempre para a direção onde a tua função está crescendo de valor. Pode perceber, ó, se você começa bem aqui, aí você começa a caminhar conforme a seta te manda, então ia vir para cá, depois para cá, depois para cá, para cá, para cá. Ó. Ou seja, eu ia seguir esse caminho aqui que eu estou fazendo aqui, ó, com a mão. Só que esse caminho é justamente onde a minha função está crescendo. Ó. Ela está indo de menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9. Então, esse vetor gradiente, ele aponta não só para a direção de crescimento, mas para onde o crescimento está ocorrendo de forma mais rápida. Outra característica muito importante é que o vetor gradiente ele é sempre perpendicular às curvas de nível. Isso é algo que você pode colocar na sua mente agora, mas que a gente vai usar em aulas futuras. Então, o vetor gradiente, geometricamente, ele é perpendicular às curvas de nível. Nós não vamos demonstrar isso, porém, a gente vai usar isso futuramente. Bom, então agora que a gente sabe disso, bora resolver mais alguns exercícios. Olha esse primeiro aí. Considere essa função. Aí olha a pergunta. Nesse ponto aqui, em qual direção a função tem a maior taxa de variação? Então, a gente vai usar os conceitos que a gente acabou de aprender para essa função aí. Então, às vezes, você vai ter uma função, ele está te pedindo para calcular uma derivada direcional, mas ele não diz explicitamente qual é a derivada direcional. F de xy igual a x² mais xy mais y. Letra A, ele está considerando esse ponto aqui, 1 e 1. Vamos fazer. Bom, ele está falando o seguinte, ele está falando, olha, para esse ponto aqui, qual é a direção onde a tua função tem a maior taxa de variação? Se você não tivesse essa aula, a aula de hoje, talvez você ia pensar que essa questão é muito difícil. Só que agora que você sabe os nossos teoremas de hoje, essa questão ela fica muito fácil. Porque o que ele está te pedindo é a direção de maior taxa de variação. E você já sabe que quem aponta para a direção de maior taxa de variação é o vetor gradiente. Então, nesse caso, eu só preciso calcular o vetor gradiente e aplicar no ponto que ele me deu. Só isso. Então, ó, vou calcular o vetor gradiente para essa função. O vetor gradiente de f vai ser o vetor na primeira coordenada. Vou derivar em relação a x. Vai ficar 2x mais y. Vou derivar agora em relação a y. Vai ficar x mais 1. X mais 1. Isso daqui. Então, ó, esse vetor gradiente ele vai apontar para a maior taxa de crescimento, para a maior taxa de variação. Agora, isso para cada ponto. Em particular, para esse ponto aqui, basta eu jogar ele aqui. Então, agora eu vou calcular o gradiente para esse ponto. É aqui, no lugar do x eu vou colocar 1, no lugar do y eu vou colocar 1. Vai ficar 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Então, esse vetor aqui, a direção dele é que te dá a maior taxa de variação. Letra B agora. Na letra B, ele quer qual é o valor máximo da taxa de variação. Então, ó, no item A, ele só queria saber qual era a direção. No item B, ele quer saber qual é a magnitude dessa taxa, qual é o valor máximo dela. Como é que eu sei? Vamos voltar para cá. Olha,
aqui já nos dá a resposta. Para você descobrir o valor máximo da sua taxa de variação, basta você calcular o quê? A norma do vetor gradiente. O vetor gradiente sozinho, ele vai te dar a direção e o sentido. A norma dele vai te dar o valor dessa taxa de variação, que é a maior possível. Então, voltando para cá. Se eu quero saber o valor máximo, eu vou calcular o gradiente desse vetor aqui, que é o vetor da norma. Então, norma... Acho que eu falei o contrário, né? Eu falei que eu ia calcular o gradiente da norma. Não, vou calcular a norma do gradiente. Então, eu vou calcular a norma desse vetor gradiente aqui. Como é que calcula a norma? Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 13, né? 9 mais 4, 13. Então, esse valor aqui, ó, para esse ponto que eu estou considerando, que é o ponto 1, aquele valor é o valor máximo de taxa que você obtém. Então, para qualquer outra direção que você olhar, a taxa vai dar menor do que isso daqui, tá, gente? Menor. Para aquele ponto, esse aqui é o máximo que você consegue de taxa de variação. Bora resolver mais um exercício dessa parte aí, para a gente entender melhor. Esse outro tem até uma aplicação de potencial elétrico. Então, exercício 5. Ele me dá uma função, essa função é o potencial elétrico. Na letra A, ele pede, encontre a taxa de variação desse potencial nesse ponto aqui e na direção e sentido desse vetor aqui, ó. Então, ele me deu o vetor, ele me deu o ponto, ele quer a derivada direcional. Então, vamos fazer. Você já pode ir fazendo também no seu caderno. Esse daí ele parece ser um pouquinho complicado, mas ele é bem fácil, agora que você já sabe os conceitos. Esse é o 5º exercício de hoje. A nossa função potencial elétrico é E elevado a menos 2x cosseno de 2y. Na letra A, ele me dá o ponto 0, π sobre 4. Ele me dá esse vetor, que é o vetor u. Bom, em x, o vetor u é cosseno de π sobre 6. Em y, o vetor é seno de π sobre 6. Aí ele só escreveu na base canônica, mas você já sabe passar da base canônica para coordenadas. E o que ele está pedindo aí é encontre a taxa de variação. Só que taxa de variação, você já sabe, é a derivada. Então, ele quer a taxa de variação nessa direção aqui e nesse ponto. Então, o que ele está pedindo para você é calcule a derivada direcional. Então, você vem, ó, você quer calcular a derivada direcional de f para essa direção aqui. Só que aqui ele já me deu o ponto. Ó. O ponto é 0 e π sobre 4. Então, isso aqui vai ser igual. Olha lá. Isso aqui vai ser igual ao gradiente aplicado nesse ponto, já 0 π sobre 4. Aí, produto escalar com esse vetor aqui. Só que esse vetor aqui, vamos deixar ele melhor, né? Eu já sei quem é o cosseno de π sobre 6. É raiz de 3 sobre 2. Vou colocar aqui. Isso daqui é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. E isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, na verdade, esse vetor é o vetor raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2. Só que tem um problema aqui, né? Eu ainda não sei quem é o vetor gradiente. Falta eu calcular o vetor gradiente para poder aplicar nesse ponto. Então, vamos calcular o vetor gradiente para essa função. Aqui eu estou colocando f, mas não é f, né? É v, que é o nosso potencial, é v. Está aqui. Então, vamos calcular o gradiente dessa função potencial. Então, eu vou primeiro derivar essa função em relação a x. Isso, para mim, é constante, vou conservar. Vou derivar só essa função aqui. A derivada dessa função é ela mesma vezes a derivada aqui do expoente.
a derivada do expoente é menos 2. Então, no final vai ficar menos 2 vezes isso daqui. Menos 2 vezes e elevado a menos 2x cosseno de 2 vezes y. Agora eu vou derivar isso aqui em relação a y. Esse daqui eu vou conservar. A derivada do cosseno é menos seno. E a derivada disso daqui é 2. Então vai ficar menos 2 vezes e elevado a menos 2x. Só que agora aqui vai aparecer o seno. Seno de 2y. Tá. Agora vamos aplicar esse gradiente no ponto que ele escolheu. Ó. O ponto é esse daqui, tá? O vetor gradiente é esse. Agora eu vou aplicar no ponto que ele me deu, que é o ponto 0 e π sobre 4. Então vai ficar o gradiente da minha função nesse ponto, 0 e π sobre 4. No lugar do x, eu vou colocar 0. No lugar do y, eu vou colocar π sobre 4. Então, quando eu colocar no lugar do x o 0, aqui vai ficar e elevado a 0, vai ficar 1. Vai ficar menos 2. Menos 2. E aqui, cosseno de 2 vezes π sobre 4. Quando eu multiplicar 2 vezes π sobre 4, vai ficar π sobre 2. Então, aqui vai ficar cosseno de π sobre 2. Aqui, de novo, vai ficar 0, e aqui vai ficar seno de π sobre 2. Então, menos 2 seno de π sobre 2. Vou colocar o resultado aqui embaixo. Só que, ó, já vão calculando aí quanto é essas funções trigonométricas. Gente, quanto é o cosseno de π sobre 2? Π sobre 2 é 90. Então, o cosseno de 90 é 0. Então, aqui, ó, aqui vai dar 0. E o seno de π sobre 2 é 1. Então, a resposta final aqui para esse gradiente é 0 em x, menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, é esse vetor. Então, é esse vetor que eu vou substituir bem aqui, ó. É o vetor 0 e menos 2. Então, vai ficar 0 e menos 2, produto escalar com raiz de 3 sobre 2 e meio. Quando eu fizer essa conta, vai ficar 0 vezes esse daqui, vai dar 0. Então, não vou nem colocar, né? Menos 2 vezes meio vai simplificar, vai ficar menos 1. Então, resposta final, menos 1. Só que cuidado, essa questão ela tem uma aplicação por trás. Estou falando de potencial elétrico. X e Y são as medidas de uma placa, em metros. Então, quando eu calcular a taxa de variação, isso aqui vai ficar menos 1 volt, que é a unidade do potencial, por metro, que é a unidade do X e Y, que são as medidas de uma placa. Então, ó, nessa direção aqui desse vetor, nessa direção, para esse ponto aqui, se eu escolher essa direção, então a minha função, o meu potencial elétrico está diminuindo nessa taxa aqui, ó. Está diminuindo 1 volt por metro. É isso que está acontecendo. Então, essa é a taxa de variação. Vamos ver agora o item B dessa mesma questão. Olha só o que o item B pergunta. Aqui do nosso slide. Olha só, olha o item B agora. Encontre a direção e a magnitude da taxa de variação máxima. O ponto é o mesmo. Ó, o ponto não mudou, é 0 e π sobre 4. Aí você vai dizer, mas eu não já calculei a taxa de variação máxima? Não. Não, porque eu te dei qual é a direção que você ia calcular. Eu não disse se essa direção é a direção máxima ou não. Não falei isso para você. Então, esse valor que a gente calculou agora, no quadro, ele foi a taxa de variação em uma direção específica, que foi essa daqui. Mas agora ele quer a direção e a magnitude da taxa de variação máxima. Então, bora voltar para cá, porque a resposta já está aqui, na verdade. Gente, agora no item B, ele quer a direção e a magnitude da taxa de variação máxima. Qual é a direção que você tem a taxa de variação máxima? É a mesma direção em sentido do vetor gradiente.
Quem é o vetor gradiente? Nesse ponto. A gente já calculou aqui embaixo. Ó. Vetor gradiente nesse ponto é esse vetor aqui. Tá? Então, na direção desse vetor aqui, você tem a taxa de variação máxima. Então, só vou repetir. É a direção desse vetor, 0 e menos 2. E qual é a magnitude? Só calcular a norma desse vetor aqui. Então, vai ficar a norma desse vetor 0 e menos 2. Bom, quando você for calcular, fica a raiz quadrada de 0 mais menos 2 ao quadrado, vai ficar 2. Então, a magnitude é 2. 2 o quê? A gente está falando de taxa de variação. 2 volts por metro. Então, para aquele ponto que a gente escolheu, que é o 0 π sobre 4, essa daqui é a maior taxa que você pode obter quando você olha nessa direção aqui. A taxa que a gente encontrou anteriormente foi menos 1. Então, note que ela não é a máxima, porque a máxima aqui é 2. Então, se você olha nessa direção aqui desse vetor, o seu potencial está diminuindo. Mas se você olha nessa direção aqui, 0 e menos 2, então o seu potencial está aumentando nessa taxa de 2 volts por metro. Alguma pergunta, gente, sobre isso? Sobre derivada direcional, sobre taxa de variação máxima? Está tudo bem até aqui? Tá, então, a partir de agora, a gente vai para outro conteúdo, ainda no assunto de derivadas, né? Porque, olha só, a gente já estudou muita coisa de derivada. A gente já estudou derivação implícita, a gente já estudou derivada direcional, no caso foi agora. Nós já estudamos o que é uma função diferenciável, a gente já estudou regra da cadeia. Só que tem uma coisa, um assunto de derivada, que não poderia faltar. A gente ainda não estudou ele até aqui, que tem muito lá no cálculo 1. Lá em cálculo 1, qual é uma das principais aplicações da derivada? Pelo menos que normalmente o aluno se lembra. Né? Essa é uma aplicação que normalmente o aluno lembra de derivada, que é de achar ponto de máximo e mínimo. É ou não é? Você lembra assim, acha máximo ou mínimo. O que vem na sua mente? Tá, deriva igual a 0. Não é isso que você lembra? Porque você faz muito isso no cálculo 1. E o fato de você achar um ponto de máximo ou mínimo, ele é de grande importância. Porque problemas de otimização, que é problema de achar máximo e mínimo, são comuns no dia a dia. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre extremos de funções. Ou seja, nós vamos falar sobre pontos de máximo e mínimo. Então, vou mudar aqui o slide, porque agora a gente vai entrar em alguns conceitos. Então, olha só, nós vamos aprender um pouquinho sobre extremos de funções de duas variáveis. Primeiro, eu vou dar algumas definições para vocês sobre extremos absolutos, depois já falar sobre extremos relativos, depois pontos críticos e depois teste da segunda derivada, que não é o mesmo do cálculo 1, obviamente. A gente vai descobrir como é que é. Primeiro, o que é um extremo absoluto, gente? O que é um ponto de máximo absoluto ou ponto de máximo global? Bom, aqui é bem intuitivo, né? Quando é que você sabe que em uma função você atingiu o máximo? É quando não existe outro valor maior que aquele, não é verdade? Então, é quando esse valor aqui, esse valor, ele é sempre maior ou igual que qualquer outro valor no domínio da tua função. É isso. Então, intuitivamente é fácil de dizer. Ponto de máximo absoluto ou global é isso. É quando você achou o valor máximo de todos para aquela função. O mesmo vale para o valor mínimo, absoluto ou global. É quando você tem aqui a imagem de uma função que é sempre menor ou igual do que qualquer outro valor da função. É quando você achou o menor de todos. Esse é o ponto de mínimo absoluto ou global. Agora, eu só queria chamar a atenção de vocês para uma diferença, que eu acho que você lembra lá do cálculo 1 também. Existe uma diferença de eu dizer qual é o ponto de máximo e qual é o valor máximo. Tem uma diferença nisso. Ponto de máximo é o ponto no domínio onde acontece o máximo. E o valor máximo é o valor da função, que é o máximo que você poderia atingir. Então, tem uma pequena diferença. Eu vou mostrar um exemplo aqui que talvez fique mais fácil. Por exemplo, você tem essa função aqui, gente, f de x e y igual a 3 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa função aqui, menos x quadrado, ela pode ser positiva em algum momento? O que vocês acham? Não, ela nunca é positiva. Então, ela nunca vai somar com 3, nunca vai aumentar esse valor do 3. A mesma coisa esse y aqui, menos y ao quadrado, nunca vai ser positivo. Então, agora eu te pergunto, qual é o valor máximo que essa função atinge? Qual vocês acham que é?
qual é o valor máximo que essa função atinge? Lembrando, o x e o y eles nunca vão ser positivos, nunca vão somar com esse valor que está aqui. Então, qual é o valor máximo? É 3. 3 é o valor máximo. Agora eu te pergunto, em qual ponto você consegue obter o valor 3 para essa função? Em qual ponto? Quando x é 0 e quando y é 0. Deu para ver a diferença? Então, eu digo que 0, 0, ou seja, a origem, é um ponto de máximo. E qual é o valor máximo? É 3. Tá? Então, tem essa diferença entre ponto de máximo e valor máximo. Então, fique atento no que eu vou lhe perguntar ou no que a questão pode pedir para você. Aí você pode pensar o seguinte, mas toda função tem um ponto de máximo ou mínimo? A resposta é não. Tem função que não vai ter nem máximo nem mínimo. Isso é muito comum, na verdade. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa função, 2x mais 3y. O gráfico dela é um plano. E esse plano, ele não vai ter nem máximo, nem mínimo absoluto. Então, qualquer valor que você pegar para essa função, sempre vai ter um valor maior e sempre vai ter um valor menor. Sempre. Então, nesse caso aqui, você não teria nem máximo, nem mínimo para essa função. Agora, vamos falar um pouquinho sobre extremos relativos. Eu estava falando de extremos absolutos ou globais. O que é um extremo relativo ou local? O máximo relativo ou local é quando você tem um valor máximo, mas numa vizinhança daquele ponto, localmente falando. Então, é para pontos ali próximos, mas não quer dizer que esse ponto é o valor máximo da função inteira. Isso tinha muito lá no cálculo 1 também. Às vezes você tinha um valor de máximo, mas que não era o valor máximo total, mas que naquela vizinhança, naquela redondeza, ele era o máximo, ele era um topo, mas só ali naquela vizinhança. A mesma coisa aqui. Então, ponto de máximo relativo ou local é quando você tem um ponto de máximo, mas em apenas uma vizinhança, ou seja, ao redor daquele ponto, e não no domínio todo, necessariamente. O mesmo vale para o ponto de mínimo relativo ou local. É quando você tem um valor mínimo, mas apenas em uma vizinhança ali daquele ponto. Agora, gente, qual é a função de extremo? Qual é a definição? Toda vez que você tiver um ponto de máximo ou mínimo, não importa se é global ou local, nós vamos chamar esses pontos de extremos da função. Então, se eu pedir para você, calcule os extremos da minha função, o que eu quero de você é para achar pontos de máximo e mínimo. Só isso. Só que agora você vai dizer, tá, professor, beleza, mas como é que eu vou achar os pontos de máximo e mínimo? Porque o senhor não falou antes, o senhor só definiu o que eles são. Mas como é que eu vou achar? A gente vai usar alguns teoremas que vão nos ajudar. O primeiro teorema é esse daqui. Esse teorema aqui é muito importante para a gente. Então, ele diz o seguinte, se a nossa função ela tem um máximo ou mínimo local, se ela tem um extremo, e as derivadas parciais de primeira ordem existem, ou seja, se a tua função ela é derivável e ela tem um extremo, ela tem um máximo ou mínimo local, então, com certeza, as derivadas parciais nesse ponto, que é o ponto de máximo ou mínimo, elas são nulas. Então, isso é uma condição necessária. Então, se você tem um ponto de máximo ou mínimo, as derivadas nesse ponto, elas têm que ser nulas. Se as derivadas existirem, né? Que pode acontecer também delas não existirem. Só que agora eu te pergunto, o contrário é verdade? Ou seja, se as derivadas parciais são nulas, eu já posso afirmar que esse ponto é um ponto de máximo ou mínimo? O que vocês acham? Lembra lá do cálculo 1? Lá no cálculo 1, você queria achar o ponto de máximo ou mínimo. Você derivava e igualava a zero. Não é isso que você fazia? Aí você achava o quê? Os pontos críticos. Né? Ponto crítico era isso, onde a derivada era nula ou ela não existia. Aí eu digo para você, esses pontos que você achava, já eram os pontos de máximo ou mínimo? Sim ou não? Não, não eram. Eles teriam que passar por um teste primeiro. Porém, eles eram os nossos candidatos. Eles eram candidatos. Então, eles poderiam não ser, mas se a função tivesse ponto de máximo ou mínimo, então ela estaria ali entre eles. Então, eles são nossos candidatos. Outra coisa interessante, não sei se vocês lembram, mas lá no cálculo 1, quando você tinha um ponto crítico, vamos pensar num ponto de máximo, né? Você tem um ponto de máximo. Imagina que você tem aqui, ó, uma montanhazinha, né? Você tem um ponto de máximo. Nesse ponto de máximo, aqui, como era a reta tangente? Ela era horizontal, ela era deitada.
o que significava que a taxa de variação aqui, ou seja, que a derivada aqui era nula, correto? Se a derivada é nula, a reta tangente ela é uma reta horizontal. O mesmo vale aqui no cálculo 2, só que agora eu não estou falando de reta, eu estou falando de plano tangente. Plano tangente. Vocês lembram da fórmula do plano tangente? Nós aprendemos na aula passada. A fórmula do plano tangente, ela envolve as derivadas parciais. Vou até relembrar vocês, vou até voltar aqui para a aula de segunda-feira. Vou voltar para a aula de segunda-feira. Olha, aula de segunda-feira, nós aprendemos que o plano tangente era essa função aqui, ó, gente, essa aqui. Nessa função, você encontra as derivadas parciais. Está aqui a derivada parcial em relação a x, em relação a y. Se eu estou dizendo que o meu ponto é um ponto de máximo ou mínimo, significa que as derivadas parciais elas são nulas. Então, se eu zerar essa parte aqui e zerar essa parte aqui, quem vai sobrar? Vai sobrar só isso daqui. Vai ser z igual a uma constante. Vai ser só isso. Mas se z é igual a uma constante, significa que z é um plano, só que é um plano horizontal. Tá? Então, a ideia aqui é a mesma. Se você achou um ponto de máximo ou mínimo, então as derivadas são nulas naquele ponto, então o plano tangente é um plano totalmente horizontal, ele não tem inclinação, ele é paralelo ao nosso plano XY, que é o nosso chão. Vou mostrar aqui algumas imagens para vocês. Então, por exemplo, se você tem a superfície de uma função, aí, e esse ponto aqui é o ponto de máximo, e eu fosse querer desenhar o plano tangente, olha como ia ficar o plano tangente, na horizontal. Então, significa que as derivadas parciais aqui nesse ponto, elas são nulas. A mesma coisa se você tiver um ponto de mínimo. O plano tangente ele está totalmente na horizontal, então as derivadas parciais elas são nulas. Agora, vamos exercitar um pouco essas ideias. Olha só esse primeiro exercício. Mostre que o ponto 0,1 não é, olha, quer que eu mostre que ele não é um extremo relativo para essa função. Então, vamos lá, vamos mostrar que não é. Bom, vou fazer aqui no primeiro quadro. Esse é o primeiro exercício dessa parte. Então, você tem f de xy igual a 2x² mais y². Ele quer que eu mostre que esse ponto aqui, 0,1, ele não é um ponto de máximo ou mínimo, não é um extremo da minha função. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu já sei que existe uma conexão entre o fato de você ter um ponto de máximo ou mínimo e as derivadas parciais serem nulas. Aqui, ó, tem uma função onde as derivadas parciais elas existem. E normalmente, gente, aqui na nossa aula, a gente vai trabalhar quase sempre com funções onde as derivadas parciais elas existem. Então, a única chance de ter ponto crítico é quando as derivadas são nulas. Apesar de que o fato de você ter um ponto onde a derivada não existe também significaria ter um ponto crítico. Que nem no cálculo 1. Quer um exemplo? Lembra da função modular? Que era o gráfico era um V? Lá no zero, ela tinha derivada? A derivada existia? Não, a derivada não existia lá no zero. Então, era um ponto crítico? Era. E, inclusive, era um ponto de mínimo. Então, aqui é a mesma coisa. Se a derivada não existir, então ela também eu posso chamar ela de ponto crítico, digamos assim. Apesar de que eu nem defini ainda vou mostrar a definição, mas vocês já estão imaginando o que seria a definição de ponto crítico, né? Mas tá. Mas aqui, nos nossos casos, sempre vai ser uma função derivável, então vai se aplicar naquele teorema lá. Então, olha só. Ele quer que eu mostre que esse ponto não é um extremo da minha função. Como é que eu vou fazer? Eu vou calcular as derivadas parciais. Vou calcular a derivada de f em relação a x. Então, aqui vai ficar 4x. E vou calcular a derivada de f em relação a y, que vai ficar 2y. Agora, eu vou aplicar esse ponto que ele me deu nas derivadas parciais. Então, vai ficar, na derivada em relação a x, eu vou aplicar o ponto 0,1
Então, no lugar do x eu vou colocar 0, vai ficar 0 aqui. Aqui embaixo, ó, quando eu for calcular a derivada em relação a y, nesse ponto 0, 1, o y eu vou colocar 1, 2 vezes 1 é 2. Eu te pergunto, as derivadas parciais, ambas foram nulas? Sim ou não? Não, apenas uma delas. Então, se as duas não forem nulas ao mesmo tempo, então você pode afirmar, pelo menos, que esse ponto aqui não é um extremo da função. Tudo bem? Então, o extremo da sua função, ele sempre vai estar entre aqueles pontos onde a derivada ela é nula ou não existe, que são os pontos críticos. Então, aqui eu já estou adiantando. O que é ponto crítico? É aquele ponto onde as derivadas simultaneamente, ao mesmo tempo, derivada em relação a x e em relação a y, ambas são nulas ou não existem. Então, vamos para a definição aqui de ponto crítico. Vamos lá, o que é um ponto crítico? Dizemos que x0 e y0 é um ponto crítico se o gradiente aplicado nesse ponto é igual ao vetor 0, 0. O professor Marciano não falou isso. É porque isso aqui é a mesma coisa que eu falei, só que em outras palavras, né? Porque o que é o gradiente? Não é o vetor formado pelas derivadas parciais? Se eu digo que as derivadas parciais são nulas, como é que fica o vetor gradiente? Fica esse vetor aqui, ó, 0, 0. Então, toda vez que a gente quiser achar ponto crítico de uma função, a gente vai calcular o gradiente da função e igualar a 0, 0. Esse que a gente vai fazer. Então, vamos praticar, né? Bora aqui resolver esse exercício, determinar os pontos críticos dessas funções. Bom, ainda vou fazer aqui no primeiro quadro mesmo. Esse daí é o segundo exercício. Letra A. Então, tenho aqui f de xy igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Ele pede para eu calcular os pontos críticos. Pode ser que nem existam os pontos críticos. Pode ser que só exista um, pode ser que existam vários. Não sei, calcular. Bom, eu já sei que ponto crítico é todo aquele cujo gradiente naquele ponto é o 0, 0. Se eu estou falando de gradiente, estou falando de derivadas parciais. Então, eu vou derivar essa função aqui, vou calcular as derivadas parciais dela. Então, eu venho, ó, vou calcular a derivada parcial em relação a x. Estou usando essa notação aqui agora. Quando eu calculo a derivada parcial em relação a x, isso aqui vai ficar menos 2x. Quando eu calculo a derivada parcial em relação a y, isso aí vai ficar 2y. Calculei as derivadas parciais, agora eu vou igualar a zero, para poder achar o ponto crítico. No momento que você iguala a zero, perceba que agora você tem um sistema. Lá no cálculo 1, quando você igualava o ponto crítico a zero, o que você tinha uma equação para resolver, era isso. Aqui em cálculo 2, você vai ter um sistema. Nós vamos resolver esse sistema. Só que não se preocupe, ó, nesse caso, esse sistema aqui é muito fácil. Ó, menos 2x igual a zero. Ora, se menos 2x é igual a zero, aqui eu só tenho uma possibilidade. O x igual a zero. Aqui embaixo é a mesma coisa, só tem uma possibilidade. Tem 2 vezes y igual a zero. Então, significa que o y é zero. Gente, agora eu te pergunto. Aqui, ó, resolvi o sistema. A resolução é essa, x igual a zero, y igual a zero. Quantos pontos críticos eu achei? 2 pontos críticos? Não. Só achei um ponto crítico. Qual é o ponto crítico? É quando x é zero e quando y é zero. Só isso. Então, ó, o único ponto crítico que eu achei... Ó, aqui eu estou escrevendo tudo, mas depois eu vou abreviar, tá? Ponto crítico vai ser PC aqui para a gente. Então, o único ponto crítico dessa função é o ponto 0, 0. Então, essa função tem ponto crítico? Tem. Quantos? Apenas um. Qual é o ponto crítico? 0, 0. Só isso. Vamos para a próxima questão agora. Letra B. Mas a ideia sempre vai ser a mesma. Você vai derivar, igualar a zero, montar um sistema. Letra B.
você tem agora uma função que ele está chamando de g. G igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes x vezes y mais x menos y. Olha, isso aqui é um polinômio também, é uma função diferenciável, é de classe C1, C2, C3, C infinito. Ele quer que eu ache os pontos críticos, então eu vou calcular as derivadas parciais e igualar a zero. Vou derivar em relação a x, essa função aqui. Vai ficar 4x, aqui vai zerar, aqui menos 2y, aqui vai ficar mais 1, aqui vai zerar. Vou calcular a derivada em relação a y agora. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 2y, eu já vou ser esperto, vou colocar aqui embaixo do y, 2y, mais, né, 2y. Aqui vai ficar menos 2x, vou colocar aqui embaixo do x, menos 2x. Aqui vai ficar zero, aqui vai ficar menos 1. Menos 1. Calculei as derivadas parciais, vou igualar a zero. Da feita que eu igualei a zero, acabei de montar o meu sistema. Aqui você pode resolver o sistema da forma que você quiser. Tem vários métodos. Tem o método da substituição, tem o da adição, tem o da comparação, tem o método gráfico, enfim, tem vários. Você aprende isso aqui lá no ensino fundamental, lá no 7º, 8º ano, por aí você aprende. Aqui você pode usar qualquer um deles. Nesse caso aqui, olhando para essa configuração, eu vou utilizar o método da adição. O que é o método da adição? Eu vou somar essas duas equações. Por que eu escolhi esse método? Porque, olha só, aqui já aparece menos 2y mais 2y. Então, eles vão se anular. Esse vai anular com esse. Aqui, ó, quando eu somar menos 1 mais 1, também vão se anular. E aí só vai sobrar menos 2x mais 4, 4 menos 2 vai dar 2. Vai ficar 2x. 2x igual a 0. 2x igual a 0, então x é igual a 0. Achei o valor do x, mas para resolver o sistema falta achar o valor do y. O que eu faço agora? Eu substituo o x em uma dessas equações, tanto faz. Vou substituir na equação de baixo. Então, quando eu substituo na equação de baixo, aqui, o x por 0, aqui vai zerar, vai ficar 2y menos 1 igual a 0. 2y menos 1 igual a 0. Resolvendo, y é igual a meio. Então, aqui nessa questão, eu achei ponto crítico e só um ponto crítico. Qual é o ponto crítico? É o ponto 0 em x, meio em y. Vou escrever aqui. Então, quem é o meu ponto crítico? O meu ponto crítico foi o ponto 0 e meio. Acabou mais uma questão. Bora para o item C. No item C, a nossa função h. Nossa função h é x à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. A ideia é a mesma. Então, eu vou derivar a minha função h, vou calcular a derivada em relação a x. Aqui vai ficar 5x à quarta, aqui vai zerar, menos 5, e aqui vai zerar. Vou calcular a derivada em relação a y, vai ficar 5y à quarta, aqui vai zerar, 5y à quarta, aqui vai zerar, menos 5. Está aqui. Vou igualar isso aqui a zero, para montar meu sistema. Só que antes de eu igualar a zero, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar o 5 em evidência. Vai ficar 5 vezes x à quarta menos 1 igual a zero. Aqui é parecido. Y à quarta menos 1 igual a zero. Bom, eu quero resolver esse sistema. Aqui na primeira equação só aparece o x, né? 5 vezes isso aqui é igual a zero. Bom, 5 não é zero, né? Então vai ficar x à quarta menos 1 igual a zero. Gente, o x tem que ser igual a quanto para isso aqui dar zero, esse parêntese? Quanto tem que ser o valor do x para que esse parêntese dê zero? Mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Então, ó, o meu x, ele é mais ou menos 1. A mesma coisa o y. O y é mais ou menos 1. Então, agora vem a pergunta.
nessa questão, quantos pontos críticos eu achei para essa questão? 4. Por que 4? Porque eu vou trabalhar com essas possibilidades. X pode ser tanto mais 1 quanto menos 1, a mesma coisa o Y. Então, eu vou ter 4 pontos. Por quê? Porque a primeira possibilidade, o X é mais 1 e o Y é mais 1. Isso aqui é um ponto crítico. Outra possibilidade, o X é mais 1, o Y é menos 1. Isso aqui é outro ponto crítico. Outra possibilidade, o X é menos 1 e o Y é 1, positivo. Outro ponto crítico. Por último, o X é menos 1 e o Y é menos 1. Então, aqui nós achamos um total de 4 pontos críticos. Resolvi o sistema, montei aqui meus pontos críticos. Alguma pergunta, gente? E aí, estão se acostumando já com esses conceitos, né? Ponto crítico, derivada. Bom, então, tá bom. Então, vamos ver mais algumas definições aqui. Porque, olha só, você já sabe, e é inegável, calcular ponto crítico. Isso você já sabe. Só que até agora eu não respondi a pergunta principal, pelo menos dessa parte da aula, que é, quando é que eu sei se o meu ponto crítico é um ponto de máximo ou mínimo? Porque achar ponto crítico por achar não vai ser muito útil para mim se eu não puder dizer se esse ponto ele é de máximo ou mínimo, ou nenhum dos dois. Então, como é que eu faço isso? Lá no cálculo 1, você tinha o teste da primeira derivada, você tinha o teste da segunda derivada, você tinha 2 testes, pelo menos, para você achar, descobrir se esse ponto era máximo ou mínimo ou nenhum. Aqui nós só temos um teste que a gente vai ver no nosso curso, que é o teste da segunda derivada. Antes de eu mostrar esse teste para vocês, eu só preciso ainda definir 2 coisas, mas são 2 coisas bem rápidas. Então, vamos para a última parte dessa aula, que é falar sobre o teste da segunda derivada. Só que antes, vou mostrar 2 definições. A primeira é essa daqui, ó. Quando o seu ponto crítico ele não é um extremo relativo, ou seja, se você achou um ponto crítico, mas ele não é nem de máximo nem de mínimo, então aqui em cálculo 2 nós vamos chamar esse ponto de Sela. Lá em cálculo 1 você tinha um ponto de inflexão, né? Aqui nós temos o ponto de Sela. Então, se um ponto é crítico, mas ele não é nem de máximo nem de mínimo, então ele é um ponto de Sela. Isso aqui é uma definição. Outra definição. Essa outra definição aqui é muito legal. Espero que vocês se acostumem com ela rapidamente. Olha a próxima definição. Estou definindo aqui o que é o hessiano. Tá? Então, se acostume com essa palavra, com esse termo, hessiano, porque você vai escutar muito ainda ele e é muito provável que você tenha que calcular aí nas suas provas. O que é o hessiano, gente? Bom, o hessiano, ele nada mais é do que o determinante de uma matriz formada pelas derivadas parciais de segunda ordem. Então, te dei uma função de 2 variáveis. Se você tem uma função de 2 variáveis, você tem 4 derivadas de segunda ordem. 4, que estou contando com as derivadas mistas também. Com essas 4 derivadas, você consegue montar uma matriz 2 por 2. Está aqui, ó, matriz 2 por 2. Na diagonal principal, você tem as derivadas de segunda ordem em relação a x, em relação a y. E na diagonal secundária, você tem as derivadas mistas. Então, você consegue montar essa matriz. Então, você consegue calcular o determinante dela. O determinante dela seria isso daqui, né? Você multiplica a diagonal principal menos a diagonal secundária. Isso daqui é o que nós estamos chamando de hessiano. Então, se eu pedir para você, calcule o hessiano, quero que você calcule o determinante dessa matriz. Tudo bem? Então, vamos treinar, né? Antes de eu mostrar o teste, bora treinar essa parte aí, já que ela é muito importante. Olha só, determine o hessiano desta função, que é a mesma função que tinha anteriormente. Ó. Então, já fui esperto, já coloquei a mesma função e vamos calcular o hessiano dela. A função é a mesma, eu não vou escrever de novo aqui, tá, gente? Aí eu só coloquei função f, mas era a função h, a mesma coisa. Então, olha só, ele quer que eu calcule o hessiano da minha função. Então, vamos aqui para o quadro. Gente, o que é o hessiano? Hessiano é um determinante de uma matriz 2 por 2. Essa matriz 2 por 2, ela é formada pelas derivadas parciais de segunda ordem. Então, aqui, ó, na primeira, você tem a derivada 2 vezes em relação a x,
Depois, você tem a derivada primeiro em relação a x, depois em relação a y. Aqui, a outra derivada mista, em relação a y, depois em relação a x. E aqui, as derivadas em relação a y. Bom, a minha função f é a mesma função h, essa é a função aqui, ó. Nós já calculamos as derivadas parciais dela, de primeira ordem. Está aqui, ó. A primeira derivada em relação a x, essa daqui. Agora, eu vou pegar essa função e derivar de novo em relação a x. Quando eu derivar de novo em relação a x, aqui vai zerar, aqui vai ficar 20x ao cubo. Então, eu venho e coloco bem aqui, ó, 20x ao cubo. Vou escrever aqui embaixo. Então, no lugar dessa derivada aqui, eu calculei e deu 20x ao cubo. Está aqui. Agora, eu vou voltar para essa função aqui, só que agora eu vou derivar em relação a y. Se eu for derivar em relação a y, aqui vai zerar e aqui vai zerar. Então, é zero. Então, essa derivada mista aqui, ó, ela é zero. Essa função é de classe C1. Então, lembra que você pode afirmar que as derivadas mistas elas são iguais, se a função é de classe C1. Então, se as derivadas mistas são iguais, eu nem vou calcular essa. Eu só vou repetir esse resultado aqui, ó. Então, vai ser zero de novo. E agora só está faltando essa daqui. Então, eu venho, olho para esta função e derivo em relação a y, novamente. Então, aqui vai ficar 20y ao cubo, aqui vai zerar. Está aqui, ó, 20y ao cubo. Bom, agora só falta calcular o determinante. Vai ficar esse vezes esse, 20 vezes 20 é 400. Então, 400, x ao cubo, y ao cubo. Agora eu vou multiplicar aqui, isso aqui vai zerar. Então, esse aqui é o meu resultado final. Então, essa função aqui é o hessiano dessa função h aqui, ó. Tá? Então, perceba que a função hessiano, ela também é uma função que depende de duas variáveis. Então, a priori, quando você calcula a função hessiano, você vai obter uma função aí que depende de duas variáveis. Às vezes não vai ter o y, às vezes não vai ter o x, às vezes vai ser uma constante, mas a priori você tem isso daqui, dependência de duas variáveis. Alguma dúvida com relação a hessiano? Não? Bom, por que eu precisei falar dele assim, de repente, do nada? É porque ele faz parte do teste da segunda derivada. Por isso que eu precisei falar dele. Então, sem mais delongas, vamos para o teste da segunda derivada. Está aqui, ó, é o nosso teorema. Vai aparecer aí para vocês. Ó, então, digamos que você tem um ponto crítico. Agora, você quer descobrir se esse ponto crítico ele é um ponto de máximo ou mínimo. Então, você vai aplicar o teste nele. Como é que você vai aplicar o teste nele? Você vai pegar esse ponto e jogar no hessiano. Se você jogar esse ponto no hessiano e o valor der positivo, você já pode afirmar que esse ponto ele é um extremo. Ou seja, ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Agora, como é que você vai saber se é máximo ou mínimo? Você vai jogar o mesmo ponto, só que agora na derivada segunda em relação a x. Ó. Então, você vai jogar no hessiano, deu positivo. Agora, você vai jogar na segunda derivada em relação a x. Se der positivo de novo, é porque esse ponto é o mínimo local. E aqui você pode lembrar lá do cálculo 1. Lembra quando a derivada segunda era positiva, com cavidade para cima, você tinha um ponto de mínimo. Agora, quando a segunda derivada era negativa, com cavidade era para baixo, você tinha um ponto de máximo. A ideia aqui é parecida. Então, se o hessiano é positivo e essa derivada é positiva, esse ponto é mínimo local. Se o hessiano é positivo e a derivada é negativa, esse ponto é o máximo local. Agora, se o hessiano for negativo, então esse ponto crítico é um ponto de sela, ou seja, não é nem máximo nem mínimo. E por último, se o hessiano for igual a zero, então você não pode afirmar nada. É inconclusivo o teste. Ah, quer dizer que é máximo? Não. Ah, quer dizer que é ponto de sela? Não, não quer dizer nada, você não sabe. Aí você vai ter que procurar outro teste, outra forma de fazer. Então, esse teste ele só consegue chegar numa conclusão se o hessiano ele não for zero, ele for positivo ou negativo. Bom, agora vamos aplicar o teste da segunda derivada nas mesmas funções que estava trabalhando. Ó. São as mesmas, só que agora a gente vai terminar a questão. Agora a gente vai descobrir se aqueles pontos críticos eles são de máximo ou mínimo. Então, ó, primeira questão que a gente tem é essa daqui, letra A. Eu vou apagar aqui. Esse agora é o exercício 4.
Olha só, gente, vamos lá. A gente vai voltar para essa função, só que agora a gente quer descobrir se o ponto crítico que a gente achou, ele é um ponto de máximo, mínimo ou nenhum dos dois. Para isso, eu vou ter que calcular o esse ano. Então, para eu calcular o esse ano, eu vou ter que calcular as derivadas de segunda ordem. Pelo menos eu já tenho as derivadas de primeira ordem. Então, vamos calcular essas derivadas. Olha, eu já tenho a derivada em relação a x. É menos 2x. Vou derivar de novo em relação a x. Vai ficar menos 2. Então, aqui é menos 2. Agora, eu vou derivar essa mesma em relação a y. Vai ser 0. Então, as derivadas mistas vão ser 0. Agora, eu vou pegar essa derivada aqui e derivar novamente em relação a y. Vai ficar 2. Então, montei aqui a minha matriz, vou calcular o determinante. Quando eu for calcular o determinante, vai ficar esse vezes esse, menos 4. Bom, menos 4 você já sabe que é negativo. Quando esse ano é negativo, quer dizer que esse ponto crítico aqui ele é o quê, gente? É ponto de Cella, que é esse ano negativo. Então, significa que ele é ponto de Cella. Daqui a pouco a gente vai olhar o gráfico disso, mas eu vou logo fazer o item B. Depois a gente vai olhar os dois gráficos ao mesmo tempo. Então, mas você já sabe que esse ponto é ponto de Cella. O item B é essa função aqui, ó. É a mesma função. Eu só fiz repetir as funções, porque agora a gente vai completar o problema, né? Para essa função, a gente já achou esse ponto crítico aqui. Agora eu quero saber se esse ponto crítico ele é máximo ou mínimo ou ponto de Cella. Então, vou apagar essa parte aqui. E vou calcular esse ano. Bom, eu já sei que aqui, na primeira linha e coluna, vai ser a segunda derivada em relação a x. Então, eu vou olhar para cá, essa é a primeira derivada, vou derivar de novo em relação a x. Esse vai zerar, aqui vai ficar 4. Então, aqui é 4. Agora, eu vou pegar essa mesma derivada e derivar em relação a y. Esse vai zerar, esse aqui vai dar menos 2. Então, a derivada mista, as derivadas mistas, já que elas são iguais, é de classe C1, então aqui eu já vou repetir, menos 2. Agora só falta essa daqui. Então, eu venho para cá e derivo em relação a y. Esse vai zerar, aqui vai ficar 2. 2. Bom, quando eu for calcular esse ano, aqui vai dar 8, aqui vai dar 4, 8 menos 4 vai dar 4, que vai dar positivo. De novo, o esse ano ele deu uma constante. Se você reparar, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, o esse ano deu uma constante. Então, não importa o ponto que eu colocar aqui, vai dar positivo. Então, em particular, se eu coloco esse ponto que eu achei, que é o ponto 0,5, como esse ano é uma constante, então vai dar 4 também, que é positivo. Se deu positivo é porque esse ponto ele é um extremo. Falta saber agora se ele é máximo ou mínimo. Como é que eu descubro se é máximo ou mínimo? Eu olho para essa derivada aqui, ó, que também é constante. Então, se eu pegar a derivada segunda em relação a x, aplicar esse ponto, isso vai dar uma constante 4, que também é positivo. Então, nesse caso, esse ponto crítico é ponto de quê, gente? É um ponto de mínimo. Ponto de mínimo local. Então, aqui nós temos um ponto de mínimo. Quem é o ponto de mínimo? Esse daqui, ó, 0,5. Olha, eu não perguntei quem é o valor mínimo. Se eu tivesse perguntado quem é o valor mínimo, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que pegar esse ponto, 0,5, e jogar na função. Ou seja, x ia ser 0, e y ia ser meio. Se eu jogasse esse ponto, 0,5, na função, ia dar menos 0,25. Então, menos 0,25 ia ser o valor mínimo. E quem é o ponto de mínimo? É o ponto 0,5. E quem é o valor mínimo? Menos 0,25. Tudo bem? Então, aquela diferença entre ponto de mínimo e valor mínimo. Ponto de máximo e valor máximo. Uma coisa é o ponto, outra coisa é o valor que ele me dá na função. Esse é o valor. Bom, agora deixa eu só mostrar para vocês o gráfico dessas funções.
Então, olha só. Ó, esse primeiro gráfico aqui é o da primeira função, onde nós descobrimos que o ponto 0, 0 é um ponto de cela. Aí você vai dizer, não, professor, não é um ponto de cela, é um ponto de mínimo, ó, dá para ver. Não, desse ângulo parece que ele é ponto de mínimo, mas desse ângulo aqui, ó, parece que ele é ponto de máximo. Ou seja, ele não é mínimo nem máximo. Por isso que eu chamo ele de ponto de cela. E nesse caso, ele é ponto de cela porque realmente parece uma cela de cavalo. Então, aqui, esse ponto aqui, ele não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Agora, o outro gráfico já é diferente, ó. Já dá para ver que esse ponto bem aqui, que é o ponto 0,5, esse sim. Esse daí você já tem um ponto de mínimo. Um ponto de mínimo. E nesse caso não é nem local, né? É um ponto de mínimo global que você tem. E o valor dele é menos 0,25. Tudo bem, gente? Então, está aqui o nosso gráfico. Bom, para encerrar, sei que a gente só tem 2 minutos, mas eu só queria trabalhar com vocês o último exemplo, que a gente já calculou também. A gente já calculou até o esse ano dele, ó, o item C. Então, o item C, eu só vou colocar aqui de novo a nossa função. A nossa função é a função x à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. Para essa função, a gente achou 4 pontos críticos. Eu cheguei a apagar, mas eu vou repetir aqui, ó. Quem são os pontos críticos? Ponto 1, 1, 1 e menos 1, menos 1 e 1, e menos 1, menos 1. Para essa função em particular, a gente já até calculou o esse ano dela. O esse ano é essa função bem aqui, ó, do quadro. 400 vezes x ao cubo vezes y ao cubo. Então, ó, eu já tenho os pontos críticos, eu já tenho o esse ano. Só falta eu aplicar o teste. Só isso. É isso que eu vou fazer agora. Só que eu tenho 4 pontos para testar. Então, eu vou testar cada um desses nesse esse ano aqui. Então, ó, eu vou testar primeiro esses do meio aqui. Ó. Vou testar esse primeiro. Quando eu testar esses dois, o h de 1 e menos 1. Aqui, ó, x é 1, y é menos 1. Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 1, vai ficar menos 400. A mesma coisa vai acontecer quando eu colocar menos 1 e 1. Vai dar menos 400. Ou seja, nos dois casos deu negativo. Então, esses pontos aqui são pontos de quê, gente? Esses dois aqui. Pontos de cela, porque esse ano deu negativo. Tá? Pontos de cela. Só que ainda tem mais 2 pontos para eu testar. Bora testar esse daqui. 1, 1. Então, eu vou calcular o esse ano aqui, ó. 1, 1. Quando eu jogo 1, 1, aqui nesse ano, vai ficar 1, vai ficar 1. Então, vai ficar 400, que é positivo. Ó, deu positivo. Então, agora eu vou jogar na segunda derivada. Esse mesmo ponto. Quando eu jogo na segunda derivada, essa daqui, ó, esse ponto 1, 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 20, que também é positivo. Deu positivo, deu positivo. Então, esse ponto aqui, ele é o ponto de mínimo. Ponto de mínimo. Para encerrar, só falta menos 1 e menos 1. Então, quando eu jogo no esse ano menos 1 e menos 1, também vai dar 400 positivo, né? Porque o menos desse vai multiplicar com menos desse. Só que quando eu jogo esse ponto aí, menos 1 e menos 1 na segunda derivada, olha o que vai acontecer na segunda derivada, o x é menos 1. Aqui vai ficar menos, vezes 20, menos 20. Então, nesse caso aqui, você vai ter um ponto de máximo. Então, tem um ponto de máximo, um ponto de mínimo local e 2 pontos de cela. Para encerrar, agora é só ver o gráfico disso daí. E a gente termina a nossa aula de hoje. Então, ó, esse é o gráfico da nossa função que a gente acabou de ver. Ó, então, esse gráfico aqui, ó, você tem um ponto de máximo aqui, máximo local, tá? Aqui você tem um ponto de mínimo. E bem aqui, ó, gente, esse ponto aqui é um ponto de cela, que não é máximo nem mínimo. E bem aqui também é outro ponto de cela. Então, em 2 cantos você tem um ponto de cela, em 2 cantos você tem extremos, um de mínimo, outro de máximo local. Alguma pergunta?
Bom, então com isso a gente encerra a nossa aula. Sexta-feira você vai ter a prova, então boa prova para vocês. E a gente se vê novamente na segunda. Então obrigado pela presença, até mais.